Se tem uma coisa que a gente aparentemente tem em comum nesse canal é gostar de Avatar, dada a quantidade de votos que a animação recebeu na enquete que eu publiquei alguns dias atrás na aba de comunidade. E num universo tão vasto e cheio de possibilidades, com pessoas que usam poderes elementais, contos ancestrais e guerras políticas, como dizer que um dos melhores motivos para começar a assistir essa animação é um velhinho muito simpático que é viciado em tomar chá? Bom, felizmente se o assunto é o tio Hiro ou tio Airo, como você preferir chamar, fica simplesmente muito fácil mostrar tudo de bom que essa série tem, principalmente porque esse personagem não só é realmente um dos melhores da série, como ele logo nos primeiros episódios já conquista qualquer um que se atenta aos mínimos detalhes. Eu realmente fico muito feliz de poder falar de Avatar aqui no canal, porque é um desenho que eu gosto muito e saber que vocês gostam também é muito importante. Então não deixem de participar com seus comentários aqui no canal, tanto com enquetes, com sugestões, críticas ou opiniões. Quem sabe alguma coisa que você gosta não aparece aqui como vídeo no canal. Aliás, se esse vídeo aqui for bom, eu tenho pelo menos mais um engatilhado de Avatar, então não deixem de partilhar muito esse vídeo para eu saber que é isso que vocês querem por aqui. E mesmo que seja loucura o que eu vou dizer a seguir, caso você não tenha assistido Avatar, eu vou contar um pouquinho sobre o que se trata para você. Basicamente é a história do menino Aang, que é o Avatar, que nesse universo é uma entidade que reencarna toda vez que sua versão anterior morre. E nesse mundo as pessoas podem dominar um dos 4 elementos, água, fogo, terra ou ar. O Avatar, nesse caso, nasce com a capacidade de dominar os 4 elementos. Só que acontece que na vez do Aang acontecem alguns problemas e de repente esse mundo fica sem o seu Avatar por 100 anos, e assim ele mergulha num caos profundo. E muito disso é por conta da imponente Nação do Fogo, que surgem como os dominadores sanguinários e antipáticos que decidem que são eles os merecedores de dominarem a Terra. Afinal, o último Avatar era um deles, então isso não é nada mais que o justo. E no meio dessa bagunça toda a gente conhece o Zuko, um dos príncipes da Nação do Fogo, que é apresentado pra gente como alguém completamente obcecado em encontrar o Avatar, não importa o custo. E ao receber essa missão, ele acaba ganhando de brinde a mentoria do seu tio, o simpático Airo, ou Hiro, como você preferir chamar. Um velhinho que aparenta ser bem descompromissado, mas sempre está muito presente ao lado do sobrinho. E agora eu pretendo somente me ater aos acontecimentos do episódio 3, então se eu deixar algo passar sobre eles, vocês têm o dever de me perdoar. A parte do Zuko nesse episódio começa com ele e o seu tio desembarcando em um porto que conecta uma das bases militares da Nação do Fogo. E logo de cara já é legal ver como o navio deles é bem inferior comparado aos demais. É sutil, mas já diz bastante. Eles acabam sendo recepcionados por Zhao, o capitão responsável por aquela base, que não parece gostar muito de Zuko, e a recíproca aqui nesse caso é válida demais. Mesmo assim, o capitão da base sabe que ele não pode desrespeitar o Hiro, que é o irmão do seu superior, o líder máximo da Nação do Fogo. Então ele convida os dois para beberem algo, porém o jovem príncipe recusa. Mas com isso, seu tio repreende ele, dizendo que aquilo era falta de respeito com aquele que tinha acabado de recebê-los. E esse acaba sendo o primeiro de alguns momentos de interferência positiva do Hiro no episódio. Afinal de contas, dá pra entender que parte da missão dele é educar o seu sobrinho e fazê-lo entender como travar certas batalhas. Nesse caso, uma batalha política meio verbal, que não pode ser resolvida com armas, ou com fogo nesse caso. E mesmo que essa seja a personalidade do Zuko, o tio dele sabe que ser distante e recusar a presença de figuras de autoridade nesse momento dificultariam a ele a retomada de respeito dentro da Nação do Fogo. E realmente nesse momento da história parecia uma missão muito difícil para quem quer que fosse ensinar para o Zuko que ter paciência e calma pode ajudar ele a resolver problemas. Felizmente não é qualquer pessoa que estava a cargo dessa atividade, era especialmente a pessoa mais calma desse universo. Só um parênteses que nesse episódio também tem toda uma trama do Aang reencontrando suas ancestralidades no Templo do Ar, e eu posso com tranquilidade dizer que isso renderia um outro vídeo inteiro, mas quem sabe, vamos ver como esse aqui se sai. Quando a gente volta pro ponto de vista do Zuko e do Hiro, eles estão conversando com o Zhao agora já dentro da base. E ele começa ali a falar sobre os planos do pai do garoto para conquistar o reino da Terra. O Zuko mais uma vez demonstra falta de tato para as situações diplomáticas e desdenha do soberano máximo da Nação do Fogo, o que faz Zhao engatilhar uma pergunta específica sobre como anda a busca pelo Avatar. E quando o Zuko estava prestes a responder de cabeça quente, Hiro acidentalmente derruba várias espadas e coisas assim no canto da sala, dando tempo para o garoto formular uma resposta com mais calma. E de certo modo funciona, porque ao invés de tentar provar algo para o Zhao, o Zuko apenas mente e diz que não tem provas, uma atitude que só surge pelo cuidado indireto do seu tio. E assim, eu sei que isso aqui é totalmente interpretativo, mas na minha cabeça o Hiro com certeza passou por muitas situações como essa ao longo da vida dele. Quem conhece mais a série consegue entender isso, mas acho que mesmo se você não tiver assistido nada, se você para pra ver nesse episódio, a gente tá falando de um cara que ele é irmão do Imperador da Nação do Fogo.
Cadeira essa, entre aspas, que exige no mínimo anos e anos de experiências com situações, jantares e conversas diplomáticas que sempre tem alguém tentando pegar no ponto fraco de outra pessoa. E com certeza ele aprendeu muitas táticas para se esquivar de situações como essa. E não é difícil de se acreditar que ele tenha feito isso para ajudar o seu sobrinho nessa situação. Mas mesmo com o Zuko agindo de cabeça fria e tentando desviar do assunto, o Zhao é um pilantra que interrogou a tripulação do Zuko e eles disseram que ele estava com o Avatar, mas acabou deixando ele escapar. E o Zal fica inconformado com o fracasso de Zuko, dizendo que a partir daquele momento ele mesmo assumiria a caçada pelo Avatar, deixando o jovem príncipe numa situação de descarte e desrespeito por um superior, coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco que não é tão incomum na vida do Zuko. E aí o Zuko fica tão bravo que ele acaba chutando a mesa de chá que o Iroh estava sentado ali, que parece até impressionantemente calmo e até neutro na situação, considerando que ele é uma figura de extrema influência em sua nação. Só que parece que ele só tá querendo saber do chá, que ele vai querer um pouco mais porque o sobrinho dele acabou de jogar tudo no chão. E como um bom babaca em figura de autoridade que o Zhao é, ele aproveita da impotência do garoto para feri-lo e lembrá-lo que ele é um príncipe banido, que o seu pai o despreza e que sua até então misteriosa cicatriz parece ter uma grande correlação com tudo isso. E é claro que se você assistiu esses 2 primeiros episódios de Avatar antes desse, você entende que o Zuko obviamente não ia ficar feliz de ouvir alguém falando que o pai dele não ama ele e ainda assim pontuar as fraquezas dele e solidão no mundo. Aquelas palavras geram um mix de raiva e frustração, ainda mais porque Zuko claramente gostaria sim de ser respeitado e ser visto como um membro da Nação do Fogo. Ele inclusive age bem parecido com Zhao nos 2 primeiros episódios, então tudo isso acaba culminando num gesto novamente bem impulsivo. Zuko desafia Zhao para um Agni Sky, um combate entre dobradores de fogo que só acaba quando um queima o outro. E talvez nesse momento acabe com toda a ideia do vídeo, que é falar que o Iroh tem uma postura gentil e amorosa, porque o que ele faz a seguir é um pouco distante disso. Ele pergunta diretamente pro príncipe se ele não se lembra o que aconteceu da última vez que ele duelou com o dobrador de fogo, e o príncipe responde que ele nunca vai se esquecer, com a gente entendendo que ele está se referindo à cicatriz. E eu sei que essa postura pode parecer insensível, mas me parece mais uma tentativa desesperada de fazer o Zuko parar, de não deixar que seu sobrinho se coloque em mais uma situação de risco e perigo, que talvez eles pudessem contornar aquilo de outra forma. Então pra mim soa mais um desespero acompanhado de amor do que frieza e insensibilidade necessariamente. A luta então acontece sob um lindo pôr do sol e o Iroh fica orientando o Zuko para se acalmar e se lembrar do básico, e talvez você possa correlacionar isso com a repetição de movimentos que a animação utiliza. E eu sinceramente nunca consegui decidir quantas palavras do tio influenciaram o sobrinho nessa situação. Mas numa luta que parecia perdida ele consegue reverter ela, e ao colocar Zhao no chão e ouvir ele dizer que ele deveria terminar com aquilo, Zuko decide não queimá-lo e sai dando as costas para o seu oponente caindo no chão, silenciosamente mostrando pra gente que ele é mais do que um jovem violento e frustrado. E essa atitude sim eu tenho convicção que tem impacto direto da sua convivência com seu tio, um homem extremamente calmo e íntegro e mesmo que quando o sobrinho toma decisões ruins não interfere diretamente, deixando que ele aprenda com cada uma das suas decisões. Inclusive, é incrível como quando o Zuko dá as costas e o Zhao decide atacá-lo, o Iroh aparece e contém o ataque de forma muito simples, e a animação ajuda bastante aqui porque a gente vê ele chegando. Essa cena aqui não representa aquele clichê do mestre que tem um poder absoluto e secreto que resolve todos os problemas. É simplesmente a habilidade e preparação pura que aquele senhor carrega, que só decide interferir quando aquilo não é mais sobre o seu sobrinho. E quando voltaria a ser, que é quando o Zuko ameaça atacar Zhao, Iroh diz para não fazê-lo, porque aquilo colocaria ele em desonra. E assim, eu não sei se eu me fiz claro, mas é muito legal se a gente for pontuar exatamente o que acontece nesse episódio. Ele orienta o Zuko indiretamente, ele adverte ele quando ele vai tomar uma decisão mais arriscada, mas não impede ele de tomá-la. Ele permite que o sobrinho age em combate, ele não interfere diretamente no combate. Quando o sobrinho ganha, e aí sim ele não tá mais tendo influência direta nas atuações, ele intervém, salva o sobrinho e não deixa ele cair em desonra. Então assim, é perfeitamente como uma pessoa que é responsável por alguém deveria agir. E, inclusive, essa cena tem um detalhe bem legal também, que é o total cuidado do Iroh em proteger o sobrinho dele. Porque nessa altura da história a gente não sabe exatamente quão forte ele é, mas quando ele para o ataque final do Zhao, ele simplesmente não vai lá e evita o ataque. Ele usa uma postura de um dobrador da terra, mostrando que independente da força do seu oponente, você tem que agir com cautela. Mais um ensinamento pra você, Zuko. Coloca a cabeça no lugar e vê se aprende alguma coisa com esse velho, mano. Então é isso, gente. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo aqui de Avatar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, análise de personagem, de episódio, comenta aí. Eu tô reassistindo e tem sido muito bom.
Comenta aqui também o que você acha do tio Hiro, do Zuko e desse começo de Avatar. E eu queria fazer um pedido barra apelo aqui, que infelizmente o canal acaba caindo muito em direitos autorais, então é difícil manter ele financeiramente. Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui, das minhas análises, considera mandar um valor no LivePix, qualquer valor ajuda, porque no final do mês isso ajuda bastante com as contas e com o andamento aqui do projeto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem muito desse vídeo, vocês pedirem muito nos comentários, talvez eu faça um outro vídeo, talvez do ponto de vista do Aang nesse episódio também, que é muito legal, ele explorando o tempo do ar, brincando com o Sokka, com a Katara. Eu acho esse episódio fenomenal. Avatar por si só é uma obra de arte. No mais é isso, gente. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem bem demais. Eu falei fiquem bem 2 vezes. Foi mal, perdi a linha, galera.